Fitopatologia 2, né? É por isso que a gente está o dia todo hoje com esse compromisso até o dia 19, né, dia 19 de outubro, e eu gostaria muito que vocês, novamente reforçar, gostaria muito que vocês me ajudassem aí nessa tarefa, tá? De transmitir um conhecimento, mas não só transmitir, mas contar com a colaboração, participação, as dúvidas e questionamentos de vocês para tentar melhorar um pouco a proposta e para que isso seja uma bagagem que vocês possam levar para fora da universidade. Isso não deve ficar preso aqui à universidade, única e exclusivamente para obter uma nota, um componente curricular que é obrigatório dentro do currículo de vocês, tá bom? Gostaria que isso ficasse claro. E também a hora que vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade, é só falar, professor, aí no máximo eu posso pedir só para aguardar só um tempinho para concluir um raciocínio que eu esteja utilizando no momento, mas eu prefiro solucionar as dúvidas de vocês na hora. Caso se sintam mais confortáveis, a minha sugestão é mantenha um caderninho do lado, põe o nome da disciplina, põe a data em cima e vai anotando o que eu falar, tá? Seja de dúvidas, seja de algo que vocês, que tenha chamado a atenção de vocês, não muda em nada, gente. Eu ministrei o curso agora com o professor Joaquim e, sendo bem sincero para vocês, eu acho que não muda tanto assim, se tiver conexão, claro, né? Se tiver um equipamento que dê para vocês acompanharem, claro, mas não muda tanto a dinâmica, não, porque eu vou tratar vocês aqui do mesmo jeito que em sala de aula. Tem dúvida, fala, precisar fazer um rabisco, eu faço aqui, e vamos acompanhando de forma tranquila, ok? Posso continuar, né? Então, nessa disciplina de fitopatologia 2, pessoal, qual é a nossa preocupação? Qual deve ser a nossa preocupação? Tá? A gente precisa enfatizar a importância da fitopatologia em 3 pontos principais. Primeiro, que somos responsáveis pela sanidade vegetal, uma parte da sanidade vegetal, que a gente divide com outras áreas da sanidade vegetal, que são o manejo de plantas daninhas e a parte de entomologia lidando com pragas de culturas, tá? Que são os insetos e aracnídeos. Nós não trabalhamos com isso, né? Nós temos um foco específico em organismos patogênicos, mas somos responsáveis pela sanidade das plantas como agrônomo e como profissional especialista nessa área, tá? Então, o segundo ponto que a gente precisa entender que não é só para a planta ficar bonita, né? Uma folha manchada, uma folha caída, uma folha com sintomas específicos, né, de determinada doença, não só deixa a planta feia, esse não é o caso. Tá? A planta ela tem problemas decorrentes desses sintomas que a gente consegue observar. Não vamos tratar aqui de sintomas. Isso é algo que já foi bastante abordado pelo professor Joaquim em fitopatologia 1. Tá? A nossa proposta aqui é outra. Então, se nós sabemos que as manchas ou podridões que nós observamos, diminuição da quantidade de raízes, sintomas gerais que observamos em plantas doentes, são feias a olhos vistos, mas isso ocasiona perdas agrícolas, e essas perdas elas podem ser diretas, indiretas, parciais ou totais. Tá? O que é perda direta? Por exemplo, você não consegue produzir o feijão. Feijão xoxa toda vez, ou não chega nem a formar flor, que a flor cai. Tá? Você perde frutos, tá? Frutos que normalmente não teriam problemas em ser produzidos, passam a apresentar manchas, podridões, perda de peso. Tá? Isso é uma perda, que a gente chama de perda direta. O que é uma perda indireta? Aí são vários. Tá? Primeiro, por exemplo, você pode manter
a mesma produção, mas diminui a qualidade. Feijões que são produzidos têm manchas ou tamanhos diferentes ou uma qualidade alterada, que isso significa uma perda de preço. Se ele valeria R$ 5, com essa qualidade ele passa a valer um pouco menos, 4, 3, 2, até mesmo R$ 1, se a qualidade for baixa a tal ponto. Tá? Então, isso aí a gente já calcularia como uma perda indireta, entre várias outras, o que também não é uma questão para a gente se preocupar tanto, só para você ter uma noção geral. No fim das contas, o que mais interessa para a fitopatologia, além de saber de onde é que ela vem, ou seja, o histórico da fitopatologia, saber identificar perfeitamente quem são os patógenos, tá? Se são patógenos e doenças decorrentes de bactérias, vírus, nematóides ou fungos, né? Além de saber qual é a fisiologia deles, como eles se reproduzem, além de saber várias questões envolvendo isso daí, sintomatologia, cultura desses fungos em laboratório, além de tudo isso, a única coisa para o que a gente estuda fitopatologia é para controlar essas doenças. Tá claro até aí, pessoal? Então, eu estou enfatizando que o principal objetivo da fitopatologia é o controle de doenças de plantas. Então, quando a gente percebe que sanidade vegetal é o objetivo final da fitopatologia, e isso significa redução das perdas, tá? A gente previne ou reduz as perdas decorrentes de qualquer doença de planta, a gente tem certeza de que o controle é a principal tarefa da fitopatologia. O que mais interessa para a fitopatologia é controlar a doença de plantas, não é entender bem fungo, não é entender bem bactérias, não é entender bem de nematóides ou vírus. Isso é simplesmente um porquê você estuda, tá? Um meio para que você atinja o objetivo final, que é controlar essas doenças. Vamos lá. Quando a gente imagina essa questão de perda, a gente não tem uma noção real do tamanho, da magnitude, do impacto que essas perdas elas têm numa produção em escala mundial, tá? Então eu trouxe esse gráficozinho somente para exemplificar isso, e aí eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata. Vocês estão conseguindo observar aqui essa primeira barra aqui de 100%, correto? Nessa primeira barra, tá, está representada a total ausência de pragas, ou seja, se eu não tivesse problema com doenças, pragas e plantas daninhas, segundo a FAO, eu teria uma produção aproximada de 4 bilhões de toneladas por ano de alimentos. Tudo, tá, gente? Tudo que se produz. Feijão, arroz, cereais em geral, frutas, legumes, hortaliças, alimentos. Aqui não está nem embutido matéria-prima, ok? Como, por exemplo, algodão, fibras. Então, aqui é só a parte de alimentos. Então, essa produção, ela é muito maior por ano, tá? Mas para alimentos, a gente tem uma estimativa de 4 bilhões de toneladas. Não é um número pequeno, tá? Eu não consigo nem imaginar o que são 4 bilhões de toneladas. Só imagino que é bastante e dá para alimentar muita gente. Agora, nessas barras vermelha, laranja e amarela, residem os nossos maiores problemas em relação à sanidade. Onde a barra vermelha ela representa o quanto se perde desses 4 bilhões para ataques provenientes de fitopatógenos, ou seja, doença de plantas. Na barra laranja, tá? Onde tem essa lagartinha aqui, esse insetinho, nós temos a representação do quanto se perde desses 4 bilhões para as pragas. E nessa última barra amarela,
eu tenho quanto se perde, né, desses 4 bilhões por plantas daninhas, por o ataque ou pela competição de plantas daninhas nas culturas. Ou seja, se perde bastante. Quando a gente soma tudo isso, né, nós temos essa barra final, que eu acho que está coberta aí pela minha cara, não sei se vocês estão conseguindo ver completo, mas essa barra final em verde, ela representa o que acaba sendo obtido descontando, tá, essas perdas. Então, a gente acaba tendo somente desses 100% desses 4 bilhões aqui, apenas 57,9%, ou seja, aproximadamente 58%. Então, a gente perde aí 42% de toda a produção, essas são as estimativas, para pragas, doenças e plantas daninhas, se não houver controle. Tá? Com o nosso objetivo principal é lidar com doença de plantas, então esqueçam qualquer exemplo que vocês imaginem em relação a qualquer planta daninha que vocês queiram usar, ou qualquer inseto, ou qualquer ácaro que vocês venham a lembrar como um exemplo para ser utilizado. Pelo amor de Deus, gente, não esquece, a gente aqui nessa disciplina só lida com micro-organismos. Tá? Alguém poderia me ajudar a recitar aqui quais são os micro-organismos que interessam para a gente? Acho que fungos, bactérias, né? Vírus, mais ou menos isso. Exato, Rafael. Além dos nematóides, que são os 4 principais, tá? Mas existem outros, com um volume menor de participação, com menos indivíduos participando, mas todo aquele que causa dano à produção é importante, independente de ser qualquer um desses. Claro que você tem uma participação muito maior dos fungos dentro desse leque agronômico, né, nessa especialidade agronômica. Mas nunca, nunca, jamais cite como exemplo qualquer praga, tá? Qualquer inseto, porque não compete a fitopatologia, está totalmente fora. Tá? E guardem bem o que eu estou falando, porque todo semestre que eu ministro a disciplina surgem exemplos utilizando insetos. E não tem condição. Tá? Então, eu estou querendo deixar muito claro para vocês que não tem como admitir isso a partir de agora. Vocês vão ser profissionais e não podem ter essa dúvida. Então, foi falado de doença, vocês têm que se preocupar apenas com bactérias, fungos, vírus e nematóides. O resto não interessa para vocês, é de outra área, de outras disciplinas, ok? Inclusive, mais uma, eu já ministrei todas elas, mas e continuo ministrando plantas daninhas. Parte de pragas interessa ao professor João Gutenberg, tá? Ele que é o especialista da área e que é responsável por essa disciplina. Então, insetos guarda lá para entomologia agrícola. Planta daninha, guarda lá para a disciplina que eu ministro também, que é o manejo de plantas espontâneas, ok? Aqui a gente só vai falar de bactérias, fungos, nematóides e vírus. Porém, quando a gente imagina esses 13,3%, olha só o que significa esses 13,3%, gente. 533 milhões de toneladas ano. 533 milhões de toneladas são os prejuízos em volume da produção mundial relacionados apenas com doença. Tá? Os demais, cada um tem sua contribuição, mas a gente vai focar nesse número de aproximadamente 500 milhões de toneladas ano de alimentos que são perdidos pela falta de ações específicas em controlar a doença. Então, a gente não pode se dar o luxo de deixar os patógenos controlarem a nossa produção. Tá? Teríamos vários problemas. 533 milhões de toneladas ano. Se a gente pegar cada uma tonelada dessa e transformar em R$ 1 por tonelada, então são 533 bilhões de reais por ano. Só que, gente, essa comparação que eu estou fazendo, ela simplesmente não existe, porque é 1 milhão por tonelada. Desculpa, R$ 1 por tonelada.
não 1 milhão, né? R$ 1 por tonelada, a gente estava falando de uma ordem de aproximadamente 533 milhões, vamos botar em dólar, de dólares por ano. Isso já seria 4 vezes maior em real, porque a nossa desvalorização de moeda em relação ao dólar está ali para 4 e tendendo para 5 vezes mais. Vocês conseguem compreender, anotaram aí no caderno de vocês, o quanto isso significa em dinheiro, considerando que cada tonelada custa US$ 1, e isso é irreal. Cada cultura tem um valor maior ou menor por tonelada. Maior ou menor. Mas no mínimo, uma tonelada dessa não sairia por menos de 200, 250 até US$ 300. Então, em dinheiro, essas 533 milhões de toneladas, isso se multiplicado por 200, aí você vai ter uma noção de casa de bilhões que são perdidos simplesmente por causa do ataque de doença de plantas. Tá? Por isso que eu queria que vocês entendessem bem esse gráfico, o tamanho da responsabilidade do impacto que uma única área da agronomia tem para a economia mundial, certo? É muita responsabilidade, gente. E sem nós, esse prejuízo vai para a conta do produtor. Então, é para entender o papel do agrônomo nesse processo. E é um dos pontos onde ele pode perder, somente com doença. Fora pragas, plantas daninhas, problemas ambientais, questões relacionadas à fertilidade do solo, tá? Variedades escolhidas de forma incorreta. Então, tudo isso é problema para a gente resolver. O impacto financeiro é muito grande, para que vocês entendam e valorizem a profissão de vocês. A gente precisa preencher algumas lacunas. Por quê? Porque a gente não tem resposta para tudo. Primeira coisa, a relação com o hospedeiro, devido ao número muito elevado de espécies de fungos, a gente não conhece como é que um se relaciona com o outro. Como eu tenho muitos fungos, eu não consigo, não tenho gente suficiente, material, recursos para estudar fungo a fungo, planta a planta. Então, você utiliza os recursos de forma emergencial. Então, sempre vai estar surgindo uma nova doença. Eu não sei se vocês acompanham os noticiários voltados para as áreas agrícolas, por exemplo, o Globo Rural. Surge uma nova doença em Mato Grosso, surge uma nova doença no Nordeste, surge uma nova doença no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Tá? A doença quarentenária entrou no Brasil, ameaça a produção de feijão, de arroz, de milho, de soja, de suco de laranja, de café, onde nós somos muito fortes. Por que que essa doença entrou? Por que que surgiu uma nova doença? Porque a gente não conhece todas. Uma coisa eu garanto para vocês, trabalhando bem com isso, desenvolvendo muito bem o hábito profissional, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em conseguir emprego, tá? Por quê? Porque sempre está surgindo doença. A gente não conhece o ciclo de vida, de onde vem essa doença, como ela chega aos alvos, às plantas, aos hospedeiros, o que que acontece no hospedeiro quando essa doença chega e quais são os danos de produção e como ela permanece no campo de um ciclo para outro. Isso é o ciclo de vida. A gente precisa conhecer o ciclo de vida. Se há variabilidade, ou seja, todos esses fungos, bactérias, nematóides e vírus que causam doenças em plantas, eles são os mesmos? É a pergunta que está acontecendo agora com o coronavírus, tá? Ah, se eu pegar coronavírus uma vez, eu não pego mais. Não se sabe. Há especulações que não é bem assim. Ele tem a possibilidade de variabilidade genética elevada, ou seja, ele apresenta uma alta taxa de mutações. Se ele apresenta uma alta taxa de mutações, algumas dessas mutações às vezes se comportam de forma diferente. E é por isso que todo ano, no caso da gripe, é necessário tomar vacina, porque a gripe para o qual você se imunizou no ano anterior, ela vai ser provocada por um vírus parente daquele, né, muito próximo, mas não é o mesmo.
ele tem características diferentes, ele responde de forma diferente ao sistema imunológico humano. Então, você precisa se imunizar ano após ano, tá? Por causa dessa alta variabilidade. E para os fungos, vírus, nematóides e bactérias que ocorrem em plantas, a coisa funciona do mesmo jeito. Alguns apresentam, outros não. Como para os seres humanos, em algumas doenças, para o qual tomamos vacina, basta uma única vez. Todo o sistema imunológico ele já fica habilitado para combater qualquer cepa de determinado vírus, como, por exemplo, no caso da poliomielite, né? Então, você toma vacina quando é bebê, depois não toma mais. Por quê? Porque ele não apresenta uma mutação tão elevada. Tá? Então, isso é importante saber. Relações bioquímicas, tá? Relações bioquímicas e genéticas também são desconhecidas. Por fim, se eu não sei como é que ele se comporta em relação ao hospedeiro, se eu não sei o ciclo de vida dele, se eu não sei qual é a variabilidade, e se eu não sei quais são as relações bioquímicas ou mesmo morfológicas que facilitariam a identificação desses fungos, vírus, bactérias e nematóides, eu não tenho a menor ideia de como é que eu controlo, gente. E se eu controlar, é sorte. E mesmo que alguma coisa funcione, em algum momento vai acabar dando errado. Para que o controle funcione, eu preciso ter todas essas informações anteriores. Então, para a grande maioria das doenças, provavelmente a gente não vai ter controle adequado, né? A gente pode ter alternativas. Tanto é verdade, vou usar o nosso exemplo de por que nós estamos tendo essa aula à distância, essa aula remota. É exatamente o mesmo problema enfrentado pelos médicos em relação ao coronavírus. Ele tem uma alta taxa de infecção, né? Infecta com muita facilidade. A estratégia dele é evoluir, né, na população de hospedeiros o quanto antes, de forma muito rápida, e os médicos ainda têm dificuldade para estabelecer protocolos de tratamento. Não é porque seja difícil, não é porque é impossível, não é porque é uma doença que vai acabar com a humanidade. Não é isso. É simplesmente porque as equipes médicas ainda não tiveram tempo suficiente para estabelecer protocolos de controle. Ok? De algum tempo para cá, os médicos têm conseguido obter muito mais sucesso, ministrando algumas drogas, né, estabelecendo alguns procedimentos mais rápidos ou mais lentos em relação à respiração mecânica e coisas do tipo. Então, vai ser, em muito pouco tempo, descoberta vacina, que é para imunização, e tratamento, que é caso você não tenha sido imunizado, tenha sido infectado, possa ter maior chance de recuperação, tá? O grande problema do alto índice de mortes no início não é simplesmente porque o paciente está em determinado grupo de risco. É porque os médicos não têm como resolver, eles não sabem como resolver porque não tiveram tempo para estudar a doença de forma adequada. Tendo em vista isso e entendendo que vocês compreenderam essa primeira etapa que eu falei, aí tem essa tabelinha aqui do lado, né, onde a gente tem uma coluna espécies danosas, né, espécies que causam problemas, e o número delas estimado, né, pela diversidade que se entende para cada uma desses reinos, tá bom? Então, no caso dos fungos, a gente fala aí de 100 mil espécies, gente. 100 mil espécies, tá? Se a gente tivesse, talvez aí, no mundo, um pesquisador para estudar cada um desses fungos, a gente precisaria de 100 mil pesquisadores voltados à área de fitopatologia. E a gente não tem. Não tem. Então, se eu não tenho uma única pessoa dedicada a estudar determinado fungo, determinada espécie, que é considerada potencialmente fitopatogênica, tá? Como é que eu vou ter solução para isso? Não vou ter solução. Quando ela ocorrer nos primeiros anos, vai causar muito prejuízo para os produtores. E aí, o que se faz?
olha, uma nova doença, aí você monta equipes específicas para isso, redireciona recursos existentes, laboratórios, pessoal capacitado e treinado, para começar a levantar as informações. Opa, como é que é a morfologia desse fungo, desse vírus, desse nematóide? Opa, como é que ele se relaciona com o hospedeiro? Penetra por onde? Como é que ele se desenvolve ali dentro da folha, dentro do sistema vascular, nas raízes? Né? Tudo isso é necessário. E quando você conhece, e aí colocando um termo pejorativo, mas é basicamente isso mesmo, quando você conhece o seu inimigo, você sabe como atacá-lo. Se você não conhece, qualquer ataque que você fizer pode resultar num contra-ataque de mesma proporção ou pior. 100 mil espécies, você não consegue ter equipes suficientes. Até porque, normalmente, por exemplo, no Brasil inteiro, né, você pega 50, 60 pessoas, fora, além de pesquisadores, professores e outras instituições de pesquisa, você ainda pega aí os estudantes de iniciação científica, estudante de mestrado, estudante de doutorado, aí você tem ali 50 pessoas estudando vários aspectos de uma única doença. E mesmo assim, a gente tem dificuldade em conseguir soluções, tá? Porque demanda muito recurso, demanda muita pesquisa, e cada trabalho que é feito é mais uma pecinha no quebra-cabeça do que a gente quer, que é atingir o objetivo final da fitopatologia, que é controlar a doença, manter ela sob nosso controle. Ao contrário, aqueles prejuízos que eu mostrei para vocês que podem ocorrer, eles vão se refletir ou em dinheiro ou em desestabilização social proveniente de fome, desabastecimento. Tá? Quando a gente trata de plantas daninhas, o número cai bastante. Olha aí, 30 mil. Tá? Só que aí, né, dentro da nossa área, do nosso ramo, fitopatologia, a gente não estuda só fungo. A gente tem um outro organismo aqui, que também tem uma diversidade alta, que seriam 15 mil, que são os nematóides. Organismos completamente diferentes dos fungos, que apresentam hifas e estruturas especializadas de reprodução. Tá? E, por fim, eu acho que está coberto aí para vocês, não vão conseguir enxergar, tem uma última linha aqui, que são os insetos. Tá? Os insetos apresentam aí a perspectiva, a estimativa de, no máximo, né, ou em torno de 10 mil espécies com capacidade de trazer problemas para as plantas. Então, em disparado, se eu somar planta daninha, nematóide e inseto, ainda não dá. Você vai ali 20, dá 55 mil espécies. Só fungos tem 100 mil, gente. Tá? E quando aí você começa a colocar ainda bactérias e vírus, né, que são um número menor de espécies patogênicas das plantas, mas mesmo assim, isso vai influenciar diretamente na capacidade de resposta que a gente tem. Então, por que eu trouxe esses números? Para mostrar para vocês que não vai faltar trabalho. Tá? Para um bom fitopatologista, não vai faltar trabalho. Sempre vai ter o que pesquisar. Então, é isso. O que a gente acaba tendo que fazer? Tá? A gente precisa tomar algumas decisões aqui em relação ao que vai ser feito para controlar essas doenças. Tá? Então, o que é o termo clássico de doença? É um patógeno, é um micro-organismo patogênico, infeccioso, capaz de interagir continuamente com os que apresente falhas nas suas defesas e permita que esse patógeno se desenvolva a partir dos seus tecidos ou do consumo de suas reservas, todos esses dois influenciados diretamente por condições ambientais que sejam favoráveis. Tá? Quando eu junto esses três aspectos, hospedeiro, ambiente e patógeno, eu tenho doença. Se eu não junto esses aspectos, não tenho doença. E a doença ela vai ser traduzida em uma planta que apresenta sintomas típicos daquela doença ou de um conjunto de doenças ao qual ela está sofrendo. Então, se a gente sabe o que é a doença, onde é que estão os componentes que a gente pode trabalhar, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, além de identificar aquele sintoma no campo, é fazer avaliações de campo. Pois bem, então quando a gente
tem uma definição clara que estamos tendo problemas com doenças no campo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a avaliação de campo, que é o quê? Saber que doença é essa, aonde ela está acontecendo, quem são as plantas suscetíveis, quais são as condições ambientais que ocorrem naquela área, quais são os hospedeiros, e aí entendam o hospedeiro não simplesmente saber se é feijão ou não, mas também saber que variedade de feijão, quando que ela foi plantada, quais são as condições em sequeiro, irrigado, tudo isso vai interessar para uma tomada de decisão. Tá certo, gente? Então vocês vão levantar todas as informações, o tipo de solo, se houve alguma chuva durante os últimos dias, se a umidade está alta, se a umidade está baixa, tudo isso é importante. Variações de temperatura, tá? Tudo vai servir para que a gente dê um resultado interessante em relação a uma proposta de controle. Tá? É trabalho CSI mesmo, trabalho minucioso. Cada ponto pode ser decisivo na sua proposta, na sua atuação profissional, tá? Então, o segundo ponto que a gente tem que se preocupar é o seguinte: coletamos as informações de campo, precisamos levar todo esse material ao laboratório, principalmente se a gente não conhece bem o que tem em mãos ali. Se é uma doença conhecida, se é uma doença já com um amplo espectro de estudos, se é uma doença que já há uma resposta, principalmente a depender da região, vocês vão perceber isso claramente, há regiões que já convivem há bastante tempo com a doença. Há regiões que a convivência ela é menor. Em regiões que se convive bastante tempo com a doença, obviamente se espera alguns resultados, algumas respostas por causa da experiência que se tem. Mas isso não quer dizer que seja uma regra, tá? Mas espera-se que você já se conheça as variedades que você pode plantar, as que você não pode, período que vai se plantar, período que não pode. E se não se conhece, aí é um trabalho de TCC, de dissertação, de tese na certa, tá, gente? Já estou passando a dica. Se não, já tem problema há muito tempo e a gente não sabe o que fazer, pronto, pode focar aí que dá um baita de um trabalho de pesquisa. E em estudos laboratoriais, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar as questões relacionadas à parte morfológica, bioquímica, relação patógeno-hospedeiro, fisiologia do parasitismo, tá? Questões epidemiológicas. Tudo isso a gente precisa para poder decidir o que vai ser feito em relação ao controle. Então, no laboratório você faz isso. E quando você tem informações de laboratório, você pode retornar para o campo para tentar fazer ensaios controlados em ambientes restritos, onde você observe se aquele teu controle ele realmente é eficiente ou não. Seja lá qual for o que você vai optar. Seja lá qual é o que você está recomendando. E aí você tem que fazer avaliações novamente nesse campo controlado, para que você tenha uma resposta e comparar se o que você observava em campo é pior do que você está observando nos ensaios controlados que você está conduzindo, certo? Se você tiver essa resposta, ok, você tem um controle estabelecido. Do contrário, é chute, você não sabe e você está contando com a sorte, você está contando com a experiência de outra pessoa, se foi orientado, você está contando com os deuses da agronomia te ajudando, mas eles nem sempre vão ajudar, tá? A atribuição profissional vai te cobrar isso daí. Então, não diga que vai controlar uma doença, principalmente porque quando chegar no final dessa aula, vocês vão perceber que a gente, de fato, para o nome, tecnicamente faz sentido, mas de uma forma biológica não tem sentido nenhum usar esse termo controle e eu vou desconstruir isso para vocês. Mas o fato é que dentro da área a gente entende isso como sendo controle. Tá bom? A clássica figura de todas as funções biológicas, fisiológicas de uma planta sadia, com todas essas funções fisiológicas, biológicas afetadas por vários tipos de patógeno.
Tá? Então, o que vocês vão poder observar aqui? Desse lado, que para mim é o esquerdo, tá? Você percebe que a planta ela está sadia. Desse lado, que é o lado direito, vocês vão perceber que a planta está doente, para as mesmas funções biológicas, caso ela esteja sadia. E aí eu vou detalhar um pouco isso para vocês. Essa figura ela é utilizada em qualquer curso de fitopatologia no mundo que se preze. Por quê? Porque é uma figura, um esquema que foi elaborado pelo fitopatologista George Agrios, tá? E ele lançou essa figura dentro do livro mais clássico de fitopatologia mundialmente falando, tá? Que é o famoso Plant Pathology. Essa figura eu retirei da quinta edição. Né? Como eu estou mexendo em todos os meus slides para adaptar para vocês, para esse período curto, né? Então estou tirando muito material, eu ainda não terminei de trabalhar nessa imagem, mas eu preciso colocar a fonte. Então ele está contido no livro Plant Pathology, quinta edição, que foi a última edição, porque esse pesquisador ele já faleceu, já não está entre nós. Tá? Ele já está num outro plano. E essa figura, ela traduz o que a gente precisa observar em qualquer planta. É uma planta de tomate, onde vamos começar aqui das raízes, tá? Raízes sadias fazendo tudo que elas têm que fazer, que é o quê? Fixar a planta, absorver sais minerais junto com a água através de um processo, né, de osmose. Então você toca aquela seiva bruta do solo, é removido para as raízes, pelos pelos absorventes, vão subindo pelo sistema vascular, chegam até as folhas vão executar junto com a luz e com o gás carbônico, tá? O dióxido de carbono, energia, dióxido de carbono e nutrientes vão resultar através da fotossíntese em reservas que vão ser translocadas em forma de alimento para outras partes mais novas das plantas, que vão promover tanto a outro fator importantíssimo, que é a transpiração dessas plantas, tá? Que vai controlar exatamente esse fluxo de seiva, ela precisa transpirar, ela precisa jogar para o ambiente água em forma de vapor, para que ela possa absorver cada vez mais, e funcionando como uma pequena bomba, na verdade como uma grande bomba, tá? E transferindo mais ainda para as áreas de crescimento, ou seja, as áreas mais jovens das plantas, o que a gente chama de translocação. E essa translocação, em algum momento, vai formar folhas, frutos, órgãos de reserva que podem estar tanto aqui na parte aérea como na parte radicular. Nesse caso, é uma planta de tomate que foi mostrada como modelo. Tudo isso aqui acontece na planta apenas se ela tiver os nutrientes necessários num ambiente favorável para o seu desenvolvimento e sem doença. Se tiver doença, aí você olha para o outro lado. O que nós vamos ter no outro lado? Nós vamos ter podridões radiculares promovidas por vários micro-organismos, tanto podem ser bactérias, fungos, nematóides, tá? Problema de coroa aqui na região de transição entre e parte aérea e região radicular, isosfera, tá? Então, nessa região do coleto, você pode ter a formação de coroa, seja por bactérias, sejam por fungos, e esse coroamento, essas galhas em forma de coroa aqui no cotilédon, trazem muitos problemas em relação ao fluxo de seiva que sobe. A gente tem problemas como apodrecimento, murchas, manchas foliares, cancros, entupimentos dos vasos, que vão dificultar muito a questão da fotossíntese e da translocação de nutrientes. E chegando a um ponto mais acima, a gente vai observar morte, né, de brotos, morte de regiões meristemáticas, que são regiões
responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento dessa planta, além de podridões, manchas, tá, e queda de folha, ou mesmo apodrecimento e manchas de frutos, tá, comprometendo completamente, no caso desse esquema modelo, a produção de tomate. Mas isso você consegue fazer as devidas adaptações e transferir para qualquer planta cultivada. Tá? Vocês conseguiram entender bem qual é a função dessa imagem, desse modelinho? Eu acho ele super bacana. Eu acho que com isso você estuda praticamente tudo que você vai ter que estudar de sintomatologia de plantas. Concluindo aqui, a gente precisa dar uma olhadinha com mais detalhe e puxar informações relacionadas ao que a gente pode ver na escala que os nossos olhos desarmados acabam não conseguindo identificar. Tá? O que está acontecendo com essas folhas? O que está acontecendo dentro desse cancro? É exatamente o processo de diagnose. Esse processo de diagnose ele precisa ser muito preciso, não pode haver erro. Você precisa ter certeza do que você vai tratar. Porque nessa escala aí, olha só, eu tenho aqui outra figurinha clássica, que eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer ou ser apresentado a ela. É uma célula vegetal em escala, tá? Onde eu tenho um nematóide, olha o tamanho do nematóide aqui, com o seu estilete, né, e o seu orifício bucal enfiado dentro dessa célula. Tá? A gente está colocando em escala, mas normalmente o nematóide ele não penetra na célula. A única coisa que ele penetra na célula é esse estilete, porque ele tem o maior cuidado do mundo de não romper a parede celular e extravasar essa célula, porque essa célula extravasada para ele não adianta de nada. Tá? Então, esse nematóide, muito bem vocês conhecem, da fito 1, ele vai absorver e injetar nutrientes que vai promover aqui o desenvolvimento desordenado ou o aumento desordenado de células na região de alimentação do nematóide. Essa é um clássico para quem lida com doenças, né? Essa questão do desenvolvimento desordenado, que é a hiperplasia ou hipertrofia de células nas raízes, que vão promover aí a formação de galhos, né, ou deformidades nas raízes ou outras partes que eles possam infectar. A gente tem aqui, ó, um micélio de fungo, também mostrando somente uma estrutura micelial, que não é isso que penetra especificamente nas células. A gente vai ter a formação de uma estrutura especial, a gente vai ver essa formação de estrutura especial, mas eu acredito que vocês já tenham visto. E essa é a escala que a gente tem em relação ao fungo. Quando a gente está trabalhando com bactéria, gente, olha o tamanho do que é uma bactéria. E essa é uma bactéria grande, tá? É uma bactéria flagelada, típica também, né? Existem várias espécies com ou sem flagelo, com vários flagelos, com flagelos concentrados em um único hemisfério, com células bacterianas redondas, né, esféricas, várias bactérias, mas esse é um tipo clássico, onde a gente consegue observar que ele é muito menor do que um fungo ou do que um nematóide. E ainda tem uma coisa pior, que seriam os vírus, várias classes de vírus aqui, desde vírus de construção proteica alongada até vírus, né, de construção proteica circular, que seria vírus que provocam necroses em plantas de tabaco, tá? Aqui ele usa um exemplozinho do que seria, comparado com a célula vegetal, uma célula, uma hemoglobina, tá? Viroide ainda é menor, e aí nós temos as molecutes e os protozoários, que são outros organismos que provocam doenças em plantas, mas que não são tão usuais assim. Então, de uma forma geral, o que a gente ainda consegue enxergar seria, sem maiores preparativos oculares, seriam os nematóides e os fungos. Bactérias e vírus, sem condição, gente. Tá? Bactérias só com microscópio mesmo. E, no caso dos vírus, só com os microscópios especiais, que seriam os microscópios eletrônicos de varredura ou de transmissão. Tá?
entre outros novos modelos que estão surgindo a cada dia aí, com as tecnologias que estão melhorando muito essa questão de visualização. Então, basicamente, é isso. Você vai observar isso no campo, mas, na verdade, o que você tem que imaginar que é a diferença entre o que um produtor vê e o que um agrônomo vê. Você vai ter que imaginar que é isso que está acontecendo na realidade. Tá, gente? Então, você sai de uma perspectiva macro que você consegue observar e você tem que imaginar uma perspectiva microscópica que você não consegue enxergar, tá? Mas você sabe que aquilo ocorre e você só vai conseguir enxergar isso em laboratório. Então, nesse caso, que é o tomate, talvez seja uma das plantas que mais tenha problema no mundo inteiro. É uma planta extremamente domesticada e muito sensível à ocorrência de tudo que tem aqui, tá? Ou seja, normalmente ela vai ter mais do que um fungo causando problema, normalmente vai ter uma bactériazinha, né, vascular também trazendo problema, um outro fungo vascular trazendo problema, nematóide trazendo problema, vírus trazendo problema. Tudo isso vai acontecer normalmente no teu tomateiro em campo de forma conjunta. Qual é a grande questão? Você precisa estabelecer prioridades, tá? Que não é se vai ou não acontecer doença no tomate. Para outras culturas você tem até uma perspectiva um pouco mais tranquila, mas no caso do tomate a perspectiva sempre é de quando é que essa doença vai ocorrer e o quanto eu consigo mantê-la o mais distante possível da minha cultura ou retardar o crescimento de qualquer um desses patógenos. E aí você vai ter sim que se preocupar de forma isolada, porém, se algum tratamento ele for eficiente para mais do que um patógeno, perfeito, você vai usar ele. Mas, normalmente, o que você tem é uma classificação de doenças primárias e secundárias. Você sempre vai focar nas doenças primárias, por quê? Porque as doenças primárias, elas são responsáveis por trazer mais prejuízos e prejuízos mais comuns. Você já conta com ele. E aí você vai focar sempre em doenças principais, que a gente chama de primárias. Em algum momento você trata muito bem as primárias e aí surgem as doenças secundárias, aquelas que estavam lá, mas porque o outro fungo, a outra bactéria, vírus ou nematóide ocorria com tanta intensidade, porque a população do outro micro-organismo é preponderante, ele não conseguia se expressar. A partir do momento que você resolve o problema das doenças primárias, surgem problemas com doenças secundárias, tá? Ou às vezes a doença ela não te causa muito problema, mas mudança climática, uma variedade diferente que você resolveu testar no campo, um tratamento que não foi bem feito, tá? Alguém que fez uma viagem em outros campos e por um acaso entrou na tua área com inóculo de patógeno diferente, um pouquinho diferente, cruzou com o inóculo que tinha na tua área e criou uma variante daquele patógeno que é mais virulenta. Então, a tua imaginação é o limite. Muita coisa pode acontecer. Por isso que você tem que estar no campo o tempo todo. Um ano não vai significar nada para o ano seguinte. Mudou um pouco a temperatura, você vai mudar totalmente o leque de patógenos. Porque reforçando, lembra que você precisa ter o patógeno, você precisa ter o hospedeiro, mas eles, todos dois vão ser influenciados pelo ambiente. Às vezes a temperatura, a umidade, uma radiação solar é prejudicial ao patógeno e não é à planta. Então você vai ter taxas menores de progresso de doença, você vai ter infecções em menor quantidade. Às vezes é o contrário, você controla tudo, mas mesmo assim ocorre a doença. Ah, o produto não presta, a estratégia não presta, a dica não presta, mas espera aí, deixa eu olhar aqui a tabela de acompanhamento ambiental. Vixe, teve um estresse, você esqueceu de pôr água, a temperatura deu um veranico, passou do limite da planta e a planta às vezes está só sentindo o estresse da temperatura. Criou predisposição, o patógeno atacou. Então, todas essas condições, elas precisam ser consideradas. Então, o que a gente precisa fazer depois do diagnóstico, né? Considerando aqui, ó, eu já vi o sintoma, consegui identificar qual é o meu problema, que qualquer um desses, ou associação desses, como o Rafael acabou colocando,
né? E eu reforcei que ele está certo, isso aí vai acabar acontecendo. Então, a associação de alguns desses micro-organismos ou a ocorrência, né, preponderante de um deles. Então, quando você sabe exatamente o que está acontecendo, você vai passar para essa fase, tá? Que é sair da identificação dos vários problemas que você pode ter de manchas, de observar sinais, de observar estruturas especializadas, né? De observar pústulas nas folhas, de conseguir observar estruturas de resistência no campo, né? Redução de produção. Você começa a observar todas essas coisas, aí vai partir, depois do diagnóstico, para algumas etapas. Primeira etapa que você tem que se preocupar é com, tá, eu já sei que é um fogo, como é que ele vai sobreviver, como é que é o ciclo de vida dele, certo? Como é que ele, quanto tempo ele leva para se reproduzir, quanto tempo ele leva para promover uma nova lesão, tudo isso a gente vai ver. Mas a primeira coisa que você precisa saber é o quanto esse micro-organismo ele corre, né? Quanto tempo você tem de reação. Tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa que a gente precisa observar, como é que esse patógeno ataca, que é o que a gente chama de fisiologia do parasitismo. Ele ataca o quê? Como é que ele penetra na folha, como é que ele penetra no fruto, como é que ele penetra na raiz, depois que ele penetra, como é que ele se comporta dentro da planta. Isso é importantíssimo. Se eu não sei isso, provavelmente eu estou matando uma boa parte das minhas opções de controle, tá? Porque tanto eu preciso entender como o patógeno ataca, mas também eu preciso entender como é que a planta se defende. Ou o potencial de reforçar algumas defesas que essa planta ela pode ter, ok? Então a gente tem essas duas opções. Às vezes eu já tenho um controle estabelecido e, poxa, esse controle ele vai funcionar eternamente, ele é eficiente, mas aí eu tenho um problema. Genética sempre vai estar envolvida aqui, tá, pessoal? Micro-organismo, ele sempre vai ser mais eficiente do que organismos mais complexos em promover evoluções. Exatamente por causa do seu tamanho de genoma e pelo número de descendentes. Então, ele faz muitas experiências. Muda um pouco aqui, muda um pouco acolá, por causa da sua capacidade de reprodução e dos mecanismos que ele tem de variabilidade, muitas mutações podem ocorrer. Mas tudo vai depender de organismo para organismo. E isso precisa estar claro dentro do meu plano de manejo, tá? Do meu plano de controle, né? E eu já falei o termo que a gente vai acabar usando, mas isso é mais à frente. Porém, a gente precisa se preocupar se esse fungo ele apresenta altas ou baixas taxas de mutação. Isso vai definir muito a longevidade do meu programa de controle, certo? Outra coisa muito importante é entender como é que ele se comporta em relação a todas as variáveis que existem. Variou temperatura, variou umidade, variou radiação solar, variou o hospedeiro, variou o solo. Como é que a doença vai se comportar em relação a isso? Com certeza, a parte de modelagem matemática, que é a parte que eu realmente mais gosto de todo o processo da fitopatologia, né, que é transformar a realidade em modelos simplificados para que você consiga estabelecer mecanismos para o controle. Quando controla, como controla, com que controla, quando controla, tá? Então, quem estabelece isso são as variáveis epidemiológicas significantes que você vai encontrar. Laboratório, campo, ensaios controlados, tá? Você vai ter que lançar mão de todas essas estratégias. Então, a epidemiologia vai te dar, no fim das contas, tudo o que você precisa saber para manejar essa doença. Então, existe uma grande diferença entre o termo controle e o termo manejo. A gente vai detalhar isso um pouco mais à frente, quando for tratar especificamente de controle, mas eu já vou adiantar. Quando eu tenho todas as informações anteriores, ou seja, eu sei como é que se comporta esse patógeno, sei o ciclo de vida dele. Eu entendo perfeitamente como é que ele ataca a planta e como a planta se defende, ou poderia se defender se eu conseguir organizar isso daqui. Se eu tenho
eu falei somente da variabilidade do patógeno, mas a gente também precisa se preocupar com as variedades que a gente vai utilizar em campo, porque a gente vai ter variedades um pouco mais resistentes, um pouco mais tolerantes, de acordo com o que a gente conhece de fisiologia do parasitismo. Então, isso dentro do melhoramento genético é uma ferramenta absurda. Então, se eu entendo essa relação da variabilidade genética do patógeno, da variabilidade genética das plantas cultivadas, eu consigo fazer combinações que, se não resolverem, vão ajudar no meu plano geral de controle, tá? E conhecer perfeitamente o que afeta mais e o que afeta menos esse patógeno, com a epidemiologia. Por quê? Porque aí eu estou totalmente suportado por informações que vão facilitar o meu planejamento. Então, se eu tenho um plano, eu tenho uma estrutura um pouco mais complexa de ação, né? Se eu tenho um controle, qual é o controle para a cigatoca da bananeira? Pô, aplica lá um fungicida que está resolvido. Ok, isso vai funcionar há quanto tempo? Não sei. Como é que o patógeno se comporta? Não sei. Como é que... quando é que eu devo controlar? Ah, sei lá, quando você vê mancha de folha. Tá tudo errado, mas isso é o controle. O controle é que você tem uma ferramenta igual controlar uma TV. Você tem um controle e bota um controle remoto e você bota no canal que você quer, no volume que você quer, com o brilho que você quer, desliga e liga a hora que você quer, você tem controle completo sobre aquele aparelho, mas isso não funciona na natureza. O que você consegue fazer, no final das contas, com todas as informações, tá, é manejar. Então, a gente estabelece tecnicamente uma ideia de controle para esses momentos pontuais, ou seja, aplicação de fungicidas, rotação de cultura, plantio direto, né? Esses são os controles, mas o que interessa, no fim das contas, quando eu iniciei a apresentação, a aula, tá? Eu falei que o objetivo da fitopatologia é controlar a doença. Ok, mas isso não pode se confundir com os métodos de controle e com o plano de manejo, porque o plano de manejo ele tem um outro objetivo. Com todas as informações que a gente tem nas mãos, montar um plano que faça com que a população do patógeno seja reduzida a níveis que não comprometam o meu resultado final de produção. Não quer dizer que eu vou eliminar todos os patógenos do campo. Não quer dizer que eu vou usar 300, 400 litros de fungicida no campo para matar tudo e deixar só a planta. Não é isso. Isso não é viável, não é correto, não é ético, tá? Profissionalmente é ilegal. Vocês vão ver isso até o final do curso. Tem regra para tudo e você não pode fugir da regra, tá? É a mesma coisa de um médico que quer usar qualquer medicamento que não é reconhecido pela Associação Brasileira de Medicina e autorizado pelo Ministério da Saúde a ser utilizado. O médico não pode usar. Não pode. Mesmo que tenha algum tipo de solução imediata, ele pode trazer muitos problemas futuros, os efeitos colaterais. Então, o manejo prevê o quê? A utilização de todas as informações disponíveis, a elaboração de um plano com monitoramento constante da população e a redução dessa população de patógenos a níveis toleráveis dentro desse planejamento. Bom, então, o que a gente conversou até agora? Que a gente tem um meio ambiente, o patógeno e a planta interligados, e essa interligação a gente não consegue quebrar. Se a gente quebra, se a gente esquece de um desses fatores, teu plano de manejo está completamente incorreto. A principal coisa que você tem que se preocupar é ir bastante a campo, é observar, é afastar um pouco as plantas, é verificar a raiz, é saber se está tudo bem com a tua cultura. Você não pode esperar para ir lá quando tem problema, você tem que ir antes e acompanhar. É igual o teu filho, tu não só pode levar ele para o médico quando ele está doente, você tem que ter todo um acompanhamento médico, observar se há mudança no comportamento, no andar, no falar, no apetite da criança, se ela está reclamando de alguma dor. Você não vai levar quando estiver morrendo. Senão o médico não vai ter muito o que fazer. Para a gente funciona da mesma forma. A diferença tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que planta não anda, então ela sempre está ali para ser observada.
A desvantagem é que ela não fala, então ela nunca vai dizer para você, eu estou sentindo dor, o patógeno está me mordendo, socorro, papai. Não vai ter isso. Quem tem que ir lá é você. Bom, vou mostrar dois lados da moeda para vocês, porque são coisas que são muito discutidas na universidade e normalmente não se aborda da forma que é para ser abordado, tá? Ah, para a fitopatologia, você vai ter muito campo de trabalho. Para se você for para pesquisa, isso não vai interessar. Mas eu não acredito que todos vocês vão sair diretamente da Unilab e trabalhar com pesquisa dentro de universidades ou centros de pesquisa, tá? Esse não é o foco. Inclusive, a gente até conversa muito sobre isso. Se todo mundo fosse pesquisador, quem que vai executar os trabalhos no campo, tá? E como é que fica aí a extensão rural, o apoio ao produtor? Como é que fica essa questão, tá? Então, não tem, nem é necessário todos na pesquisa, nem é necessário todos no campo. Você precisa dividir aí o, os times formados para atender as demandas, tá? Então, um leque muito forte, universidade você já conhece. Se você for daqui para Viçosa, onde eu fiz os meus cursos de pós-graduação, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Exalc, em Lavras, na Universidade de Santa Maria, seja lá qual for a universidade que vocês vão conhecer ainda, ou se submeter a programas de pós-graduação, a batida vai ser sempre a mesma, talvez até com cobranças maiores, tá? Outros recursos, outras culturas, outro clima, mas de uma forma geral, não muda muito do que é na Unilab. Literalmente não muda com convicção que eu falo, tá? A cobrança sempre vai ser mais elevada quando você pula um nível a mais. Então, o que acaba sobrando para vocês, que é uma coisa que a gente não tem muito contato? O próprio produtor, que vocês têm bastante contato, e as empresas que têm interesse em contratação de profissionais ligados à área de fitopatologia, tá? Que não são poucas, são várias, né? São dezenas de empresas, maiores, mega empresas, como menores. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar pelo menos umas 3 ou 4 daqui. Mas eu não sei se todas, vou contar um pouquinho, vou mostrar por que eu coloquei isso aqui, para que vocês entendam, tá? Então, nessa coluna aqui, essa primeira coluna aqui que eu estou mostrando para vocês, o que é que eu tenho? Eu tenho as maiores empresas multinacionais que produzem agrotóxicos para serem aplicados em cultivos no mundo, tá? Syngenta, Bayer e BASF são as maiores, não tem maior do que elas, tá? Recentemente, acredito que no ano de 2016, 2017, né, surgiu essa nova empresa, Corveta, que nada mais é do que a junção do braço de sanidade vegetal, tá, do braço de produção de defensivos agrícolas, da Dow AgroScience e da DuPont. Duas empresas muito antigas no mercado também se consolidaram e formaram a Corveta. Essa é uma nova empresa. Tá? A UPL é uma empresa indiana, ambas aqui são alemãs, americana, aqui indiana, é um conglomerado indiano. A Nufarm é um conglomerado, né, com bastante peso nacional aqui no Brasil. Tem até uma fábrica da Nufarm aqui no Maracanaú. E a FMC também é uma empresa muito grande, né, que produz várias coisas. A maioria delas tem vários segmentos, mas eu estou falando somente o segmento que interessaria para essa disciplina, que é fitopatologia. Então, elas produzem algum tipo de agrotóxico, tá? Ou um fungicida, ou um grupo de fungicidas, tá? Além dos herbicidas e inseticidas. Tá? E outros produtos de biocontrole, também elas produzem hoje, estão apostando demais em agentes biocontroladores formulados, tá? Que aí teria um impacto ambiental mais reduzido. O fato é que todas essas empresas, elas apresentam quadros disponíveis para contratação. Sempre, todo ano. Então, montar um currículo que seja apresentado a essas empresas, elas sempre estão caçando talentos. Então, para quem sabe bem manejar a doença de plantas,
vai encontrar com certeza uma oportunidade em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 empresas para você bater na porta a partir da sua formatura. Manda o currículo, não quer dizer que você vai ser contratado, né? Isso depende da oferta de mercado. Mas são 11 quando vocês terminarem que podem bater na porta para pedir emprego. Não precisa ficar esperando que elas venham procurar vocês. Vocês podem procurá-las, podem entrar no site delas e ver se tem recepção de currículo, mais ou menos qual é o perfil. Se lhe agradar, paciência. Entre, proponha, mostre a sua cara e conquiste o seu espaço. Tá? Ficaria muito feliz em saber que alguns de vocês estão engajados em qualquer uma dessas empresas. Eu, particularmente, já fiz parte do quadro agro da PepsiCo não local, é a internacional que a gente chama de SACAF, é o escritório da América Latina. Então, foi a minha primeira experiência profissional quando eu terminei o doutorado, e é outro mundo, gente. Assim, para quem está iniciando, para quem ainda não tem filhos, tem disponibilidade para viajar, é um momento incrível para ampliação de conhecimentos e de perspectiva do que é produção, o que é o cara preocupado realmente com um volume grande de produção, tá? Porém, a gente sabe perfeitamente que o nosso curso tem uma outra pegada, tem uma pegada diferenciada. Então, um diferencial para vocês trabalharem com essas empresas talvez seja na questão de desenvolvimento de produtos menos agressivos ao meio ambiente, produtos biológicos, produtos relacionados à indução de resistência à doença de plantas, o qual é uma pegada completamente diferente e que essas empresas estão muito interessadas em pessoas que tenham também essa consciência sustentável. Claro que são megacorporações, elas vão estar preocupadas com faturamento, tá? A gente não está mais no nível de criança, então vocês sabem que vão ter que se preocupar com isso. Quanto que eu posso oferecer para essa empresa? Mas para início de carreira, gente, é uma perspectiva ótima, tá? Então, abram os olhos e acredito que tenha condição de cada um de vocês se posicionar aí. Inclusive, vocês, que são os nossos colegas estrangeiros, internacionais, né, cada uma dessas empresas, elas têm atuação dentro do mundo inteiro. Tá? Então, abram os olhos vocês também e percebam que há a possibilidade de vocês trabalharem para essas empresas, porque elas não estão aqui no Brasil, elas estão no mundo. Isso é uma perspectiva que eu acho que também é pouco abordada dentro do nosso curso. Mas também tem o outro lado da moeda, tá, gente? A gente nunca vai poder esquecer que tem mercado para todo mundo. Então, para aqueles que têm o contexto mais ligado à questão de conservação ambiental, preocupações, não que o outro lado não tenha, porque é a história de matar a galinha dos ovos de ouro, né? Existe uma grande fantasia de que as grandes empresas querem destruir o campo, o mundo. Se destruir o campo, o mundo, eles não vão faturar mais. Então, a ideia é realmente equilibrar entre produção e faturamento, tá? Não tem ninguém bobo, todo mundo sabe que se eu destruir o campo, eu não como. Se eu não como, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, porque eu vou morrer de fome. Seja o pobre, o rico ou o milionário, tá? Então, eu procuro desconstruir essa ideia, não abordo muito nesse sentido, muito mais preocupado com a qualificação e com o posicionamento profissional de vocês. Mas dá uma olhada nesse quadro daqui. Vou falar primeiro desse quadro, depois eu vou destacar essas empresas que eu puxei aí do lado. Desde 2005 foi criado aqui esse Organis Brasil. É um conglomerado de empresas que se juntou preocupado com as questões ambientais, tanto nacionais como internacionais, locais, territoriais, de toda sorte, tá? E começaram a discutir essas questões de sustentabilidade, tá? Então, dentro dessa ideia de sustentabilidade, foi se passando de 2005, percebam aqui, de duas míseras empresas, passando para 2006, 2007, novas agregações. Já em 2012, já haviam várias empresas preocupadas com isso. Várias empresas, tá? Mas quando a gente chega aí a meados de 2017,
todas essas empresas estão relacionadas com o contexto orgânico, produção orgânica ou produção biodinâmica, o outro lado extremo da moeda, tá? Então, quer dizer, Gustavo, que se eu for para o lado orgânico eu não vou ter emprego? Não, muito pelo contrário. Talvez você consiga se posicionar nessas empresas de uma forma talvez muito mais rápida. Agora, por favor, esqueçam a ideia de comparação de salários e benefícios. Isso não se compara, tá? Então, empresas maiores, normalmente, dependendo da empresa, ela tem planos de carreira mais atrativos, mas também exigem mais. Então, eu não sei aí definir em relação à qualidade de vida de vocês como é que seria. Mas, no início, para quem é jovem, realmente é destemido e tem vontade de crescer, de se desenvolver, grandes empresas vão oferecer meios e oportunidades incríveis. Mas outras empresas também tão organizadas quanto, só que de porte menor, muito mais relacionadas a produções locais, estaduais, territoriais, tá? Elas podem oferecer uma perspectiva de vida e profissional, às vezes até melhor, e dentro daquilo que você gostaria de desenvolver. Então, estratégias voltadas a controles biológicos, controles alternativos, podem se enquadrar muito melhor em empresas como essa lista que eu montei. E se a gente for tratar, tá, mas não tem empresa grande envolvida? Todo mundo conhece o Carrefour, não conhece? Tá? Então, o grupo Carrefour, que é uma mega corporação de alimentos, francês, mundial, aposta demais, demais nessa perspectiva de produção de alimentos sustentáveis. Ele não fala nem orgânico, fala alimentos sustentáveis. Porque o alimento sustentável ela tem uma composição um pouquinho diferente do orgânico, né, pelo conceito. Tá? Ela vai levar ali o equilíbrio entre social, econômico e ambiental de forma mais apurada. Tá? Então, você tem Carrefour, você tem a Mundo Verde, que é a maior franquia da América Latina de produtos biológicos orgânicos, né, para consumo. Tá? Você tem a Do Bem, que eu não sei se vocês já viram essa marca, Do Bem? Eu compro para minha filha. Por quê? Porque a ideia deles é a compra de pequenos produtores em regiões que trabalhem com produção orgânica. Então, eles viabilizam a compra de matéria-prima, ou seja, dos frutos, né, e dos chás, que eles também industrializam, tá, de pequenos produtores orgânicos. Aí tem todo esse conceito de sustentabilidade implantado na ideia e começaram a crescer, 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 crescer demais. É uma empresa carioca, tá? E aí, o que aconteceu? Foram comprados pela Ambev, gente. Tá? Então, hoje, a do Bem é, 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 é uma marca do portfólio da Ambev. A maior cervejaria, empresa de produtos, né, de bebidas alcoólicas do mundo. Essa Campo Verde, essa folhinha verde aqui, também trabalha com sucos e produtos orgânicos, né, detox, coisas do tipo. Quem comprou? A Coca-Cola, que é a Jasmine, que também é outra empresa francesa, que tem aquelas comidinhas voltadas para quem tem uma dieta diferenciada. A Guarani, que é uma das grandes produtoras de, de equipamentos para o meio agrícola, principalmente pulverizadores. Tá? Aí a Guarani percebeu que, peraí, o pessoal está trabalhando bastante com pulverizador voltado para aplicação de produtos orgânicos, ou caldas, ou infusões. Então, eles começaram a focar nisso aí também e se consideram como um segmento voltado também para segmento orgânico. E, gente, a maior, a Wallis Food, né, Foods, é o maior mercado no mundo quando se trata de produtos orgânicos, tá? E quando a gente fala de produto orgânico, aí vocês têm que pensar que vão trabalhar com dois segmentos. O orgânico, ele elimina do seu sistema de produção tudo aquilo que é químico. Então, entra tanto os agrotóxicos como os fertilizantes. Então, vocês vão ter que se desdobrar um pouco mais e entender também bastante de fertilização orgânica, porque isso vai ajudar vocês a se qualificarem
dentro desse contexto de muitas empresas nacionais, locais e internacionais voltados à formação agronômica sustentável. Vamos lá. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês ainda em relação a essa questão dos dois mercados, que vocês precisam entender que existem os dois lados da moeda e o tamanho deles. O convencional, que é ligado às empresas que produzem agrotóxicos, que é um dos grandes empregadores para vocês em potencial, se vocês tiverem interesse em trabalhar com isso, é que empresas desse porte, elas têm uma resistência muito grande por parte da sociedade, ambiental e tal, paga bem, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, olha esse lado daqui, ó, tá? O que é isso? Se eu juntar todo o mercado de 2016, eu peguei os dados de 2016, porque isso não deve estar muito diferente, não. Claro que ampliou, mas se ampliou de um lado, amplia do outro também. Ou seja, se amplia para a produção convencional, também amplia para a produção orgânica e vice-versa. Mas 2016, 2015, 2016 foi de onde eu consegui o maior volume de dados para poder fazer essa comparação. Então, em 2015 e 2016, aproximadamente 72 bilhões era o valor do mercado, juntando todos os mercados de orgânicos no mundo, tá? 72 bilhões e todos os valores estão em dólar. Então, o que é 72 bilhões? É o tanto de riqueza, de recurso que gira em torno desse mercado de orgânico. Não é nada mal. São 72 bilhões, gente. Você pegar aí 0,1% disso daí para poder desenvolver um bom trabalho é interessante, não concorda? Só que tem muita gente trabalhando no mercado já, não se enganem, e tem muita gente boa. Vocês têm que se tornar melhor do que eles. Separando esse mercado aqui de 72 bilhões, o que a gente tem? Os maiores são quem? Estados Unidos, Alemanha e França. Cada um, respectivamente, com 26, quase 27 bilhões, 8 bilhões, quase 5 bilhões. Tá? Onde é que o Brasil entra nesse mercado aqui? Ele não é o quarto lugar, tá, gente? Eu botei como um quarto ponto. Eu não sei se o Brasil é o quarto lugar. Mas, nessa fatia aqui, desses 72 bilhões, o Brasil é responsável por 1 bilhão, tá? Aproximadamente 1 bilhão, um pouco menos, mas aproximadamente 1 bilhão de dólares circulava no mercado brasileiro em relação a orgânicos entre 2015 e 2016. Porém, gente, olha só o grande problema disso tudo, é que é uma desvantagem absurda, né? Porque quando eu trato do mercado convencional, só no Brasil rodaram 400 bilhões em agronegócio, tá? Então você tem uma diferença de 1 bilhão para 400 bilhões para o mesmo período. Vocês agora perceberam o tamanho das oportunidades que você tem nos orgânicos, e não é por uma questão meramente ideológica, é de mercado mesmo, que você consegue chegar lá. Então, 1 bilhão não é nada para o que pode crescer. Ok? Para vocês também terem uma noção de magnitude, eu estou falando só de comparando de mercado Brasil. Mas se eu comparar o mercado inteiro de orgânicos dos 72 bilhões que rodam mundialmente, olha só esse negocinho aqui entre a Bayer ter comprado a Monsanto. A Monsanto não existe mais, ela é um segmento dentro da Bayer. Esse mesmo negócio ele foi feito em 2016, tá, gente? E esse negocinho, essa pequena compra, foi de 66 bilhões. Ou seja, um negócio dentro do mercado convencional de produção de alimentos em sistema convencional praticamente contempla tudo que se roda dentro desse modelo orgânico no mundo. Resumindo, então é melhor eu ir para o convencional. Não, eu só estou dizendo para vocês que o convencional tem um poder financeiro imbatível. O que você tem que fazer é o quê? Melhorar a eficiência desse lado para que você drene um pouco desse recurso
de um modelo para outro. E só vai acontecer isso se você responder com tecnologia, com informação, com respostas claras, que diga assim, produtor, se você fizer desse jeito, você não vai precisar usar agrotóxico e você ainda vai garantir sua produção. Para que você faça isso, meu amigo, vocês vão ter que estudar bastante fitopatologia e melhorar as respostas dos controles alternativos. A gente pode simplesmente abordar a tendência de crescimento absurdo da produção orgânica, né? Tem esse trabalhinho aqui que vocês podem procurar e ler, tá? É Ambiente e Sociedade, de 2015, que mostra que o mercado de alimentos orgânicos tem um panorama atrativo, tá? Tanto para pesquisadores como para produção certificada. Tá? Então, esse trabalhinho ele mostra que há uma grande quantidade de pesquisadores trabalhando com informações voltadas a esse mercado de orgânicos. E essas informações, mais cedo ou mais tarde, vão se traduzir em respostas e cada vez mais você vai ver, né, e ouvir falar de produtos como, por exemplo, aqui, peito de frango cozido e desfiado, totalmente orgânico. Para ele ter esse selozinho de orgânico, gente, tem muita pesquisa aí. Ah, mas a gente não produz frango. Sim, mas o que o frango come, a gente produz. Então, para o frango ser orgânico, ele precisa ser alimentado com uma ração de base orgânica. Então, a gente entra nesse processo. Tá? O ovo de galinha, orgânico, né? Que é o caipira e tal. Tá, tudo bem. Mas o modelo de produção de frango caipira, ele não atende ao mercado como um todo. Tá? Então, a gente pode contribuir com isso, baixando o valor de ração, produzindo a ração orgânica para esses frangos, né? Que melhorem a produção, que aumente a produtividade. Tá? Biomassa, tá? Totalmente com selo orgânico, produtos alternativos, alimentos que estão voltados para essa linha de consumidores com perspectiva orgânica. Pensem nisso. Para que isso aconteça e funcione, tem que ter alguém produzindo na outra ponta, mas tem que ter alguém assessorado por um agrônomo que tenha capacidade de dar suporte a um modelo desse tipo. Então, a perspectiva de trabalho também é muito grande. Então, quando a gente analisa isso e percebe que há a possibilidade de migração, quais são os motivos para essa migração? É simples, é o aumento significativo de demanda. Se a demanda pelos produtos orgânicos ela está subindo, você pode ou não acompanhar essa demanda. Por quê? Porque existe também uma demanda muito alta. Mas quando você cresce, é mais fácil crescer do que manter o crescimento. Tá, gente? Quando não tem nada e você aparece com uma novidade, pô, você estoura. Mas quando tem concorrência, ou quando os problemas começam a surgir, ou quando a demanda se torna extremamente alta, você tem dificuldade em manter o abastecimento. Então, para isso que vocês precisam se preparar. Se eu tenho uma demanda mais alta, então o primeiro ponto é o quê? Eu tenho uma demanda alta na rede varejista. Tá? Se eu tenho essa demanda alta na rede varejista, é porque o mercado está sendo demandado. É interessante, as pessoas estão procurando produto. Porém, a gente tem uma outra explicação, que são as questões relacionadas à legislação. Tá? Então, hoje eu tenho várias exigências, eu tenho uma demanda muito grande por uma responsabilidade ambiental de cada uma das empresas, das unidades de produção. Então, isso me faz repensar se vale a pena manter um modelo convencional ou eu preciso dar uma reorganizada na minha produção. Tá? Isso é oportunidade. Outra coisa interessante é incentivo fiscal ou tá, um produto que tem um valor agregado mais alto. Ou seja, se você vende um orgânico 10, 15, 20, 30% mais alto, vale a pena eu reduzir a unidade diária e concentrar. Por quê? Porque eu ganho 30% mais, mesmo reduzindo a minha produção. Menos dor de cabeça, custo mais baixo, mas isso só consigo se eu tiver suporte. Então, produção em pequena escala, de agricultura familiar, tem uma perspectiva muito grande para abrigar vocês profissionalmente. Mas isso só vai ser possível, gente, se vocês tiverem um conhecimento muito claro e condições de dar resposta para o cara. Poxa, não use tal produto,
porque ele vai agredir o meio ambiente, não tem nem registro para você usar. Ah, doutor, o que eu vou fazer? Aí você tem que estar na ponta da língua com alguma resposta para ele. Senão ele vai dizer, tá, tudo bem. Eu tenho ali 1 hectare, 2, eu preciso produzir o máximo possível dentro desse hectare, 2. E aí você pode convencer ele que você consegue trazer um valor agregado melhor, garantir a compra, reduzir problemas relacionados à questão de legislações e entrar no mercado com um produto melhor, que ele venda menos, mas ele tenha um valor agregado que seja mais atrativo, tá? Então, ou seja, é interessante produzir café do mesmo jeito que o pessoal produz no Sul e Sudeste para a gente aqui? Claro que não. A gente tem que vender como o pessoal vende lá nos Estados Unidos o café havaiano. Eles vendem a R$ 1.700 a saca. Uma saca, R$ 1.700. Por quê? Porque a produção ela é menor, ela é classificada, ela leva em consideração o cultivo orgânico, tá? Então, esse mercado é onde você pode entrar. Mas como é que você vai lidar com ferrugem do café? Ah, não sei. Tem que saber, tá? Essa é a importância de você ter esse conhecimento fitopatológico, tá? Então, olha só, para finalizar, né, o que você precisa ter em mente sempre quando vai controlar a doença de planta? Monitorar, monitorar, monitorar. Olha só o tamanho da engrenagem de monitoramento, tá, gente? Você precisa observar sempre. Nessa observação, você vai conseguir encontrar alguma solução com certeza. Manejar, e manejar significa ter as informações do monitoramento e as informações científicas desenvolvidas ao longo do tempo, tá? Nos ensaios de laboratórios, ensaios de campo. Então, para isso, você vai ter que montar um plano de manejo, e esse manejo ele é menor do que o teu monitoramento, e avaliar, com certeza, seria uma engrenagem semelhante ao de manejar. Por quê? Porque você precisa sempre avaliar se a população está subindo, se ela está descendo, se o seu custo de controle ele é adequado, se você está dentro das legislações vigentes, se você pode melhorar ou não esse teu manejo. Então, você tem que estar antenado com esses 3 aspectos: monitorar, manejar e avaliar. Sempre todos eles engrenados, tá, gente? Não é faz um e esquece do outro, não. Todos eles têm que estar num compasso lógico. Por fim, como é que eu estabeleço os controles? O que eu tenho para controlar? Tá? Eu tenho esse leque aí. Esse leque, ele é um lequezinho bem robusto, tá? Que começa, e aí é uma sugestão, tá, pessoal? Com o estabelecimento aí de uma base de pirâmide, ou seja, uma pirâmide invertida, você pode considerar ela de uma forma diferente, mas eu gosto dessa representação, que é concentrar muito os esforços em controle legislativo e controle cultural, que formariam, tá, o teu maior leque de opções para controlar doenças no campo, passando aí por 2 controles que eu gosto bastante, que é o controle físico e o controle biológico, mas eles já estariam em estratégias mais de meio de curso de planejamento, e reduzindo os controles necessários de cunho genético e cunho químico, tá? Se você conseguir estabelecer manejo adequado dentro dessas 4 fases, essas outras 2, que são um pouco mais complicadas, porque entrariam não só, né, cultivares ou plantas melhoradas, mas também transgênicos e a utilização de agrotóxicos aqui, vocês percebam que eu teria só um pedacinho para usar, tá? O químico. Por quê? Porque eu já venho trabalhando as doenças de uma forma mais efetiva, já de cima para baixo. Quando chegasse aqui no químico, era só um pouquinho para, caso nenhuma das estratégias anteriores funcionasse, eu precisasse usar muito pouco químico no campo. Isso aí me daria uma folga grande e maleabilidade, principalmente nas questões relacionadas ao meio ambiente, contaminações de animais, solo, lençol, freático e pessoas, tá? Porém, isso é difícil, porque desde que John Bean aqui, em 1833, introduziu um equipamento revolucionário que você associa hoje ao campo, que é uma bomba pulverizadora, tá aí ele
mostrando um modelo que o tornou famoso. Inclusive, esse cara daqui, ele é um dos fundadores daquela FMC que eu falei para vocês, né? Uma grande empresa de produtos agrotóxicos. Tá? Então, ele revolucionou o mercado, fazendo com que a utilização de químicos fosse muito prática e baixasse o custo de operação disso daí. Tá? Então, esse é o grande problema. As pessoas utilizam a ideia de controle da forma contrária, porque eu utilizo o último recurso como o primeiro recurso, onde o primeiro recurso deveria ser regras de controle de tudo que é produzido. Tá, gente? Se eu tivesse essas regras, muita coisa de problema não aconteceria. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande a entender por que que alguma legislação proíbe ou permite determinadas condições no campo. Isso é difícil. Então vamos lá. Quando eu imagino o uso de fungicidas, que seria o meu último recurso, eu vejo isso aqui, gente, olha só. Eu tenho tudo bonitinho, eu não preciso de um agrônomo extremamente preparado, eu só preciso seguir essa tabelinha. Quando chegar tal dia, eu uso esse produto, durante esse período, né, para essas datas, eu uso esse conjunto de produtos, no final não preciso usar mais nada. Aplicar somente durante determinados períodos e não associar aqui, ó, deixa bem claro, ao glifosato, tá? Trabalhar aí com triazóis e estrobirulinas, que são fungicidas sistêmicos altamente conhecidos na área, no ramo, tá? Trabalhar com eles dois associados, e aí eu vou ter o máximo da minha produção de soja. Veja só, para que eu vou precisar de um agrônomo para isso? Não precisa, gente. É prático, é rápido, é fácil. Mesmo sabendo que eu tenho uma legislação que obriga a utilização de agrotóxicos ser acompanhado por um agrônomo. Uma legislação que obriga a comercialização de produtos agrotóxicos ser acompanhada da emissão de um receituário agronômico. Mas, sendo muito sincero para aqueles que têm algum contato com o campo, quando foi que vocês viram um receituário agronômico na mão de um produtor? Você não vê. Por quê? Porque não se segue aquilo que eu falei antes. Olha só, o que a gente precisaria lançar a mão? Na legislação, e não usar o químico direto. Mas é a história do cara que está com dor de cabeça. Se ele está com dor de cabeça, seja ela qual for, o que ele pede logo? É um chazinho ou um comprimido? O que é que ele vai pedir para curar a dor de cabeça dele? Mas por que Comprimido. ele vai Mais pedir? rápido que o comprimido, né? É mais prático, né? E tem vários. Então, isso é toda a situação de comportamento humano. Para vocês, não pode passar porque vocês vão ser agrônomos. Então, se vê, não pode deixar, tem que instruir, tem que conversar, tem que mudar a mentalidade. Vocês são as pessoas que estão sendo formadas, seja para ir para os países, ou seja para ir para as localidades onde isso acontece normalmente. Essa é a grande vantagem de você formar fora do contexto da cidade. Você está numa unidade de ensino superior interiorizada para trazer essa informação para as pequenas cidades que já não têm suporte. Então, é isso. O agrotóxico, ele é muito mais prático, fácil o acesso e não se respeita o que tem de legislação. Se respeitar o que está escrito na legislação do agrotóxico, gente, do dia para a noite, você reduz 50% do que é consumido aqui no Brasil. Então, qual é a facilidade do uso dos fungicidas? Tempo de reação, custo e eficiência, porque tudo isso é exigido deles. Tá? Você tem muitos testes para que você possa liberar no mercado um produto. Então, esse produto, ele vai ter que ser muito rápido na sua atuação, que a gente chama de efeito nocaute, bateu, já matou, já segurou a doença, ela não evolui, e com relação ao seu custo, que realmente, por mais que achem que não, mas quando você coloca mão de obra e quando você coloca a aplicação de um produto desse, o custo é infinitas vezes inferior, gente, não tem que você comparar, tá? Então, o custo, ele vai ser sempre um componente decisório.
E a eficiência, você coloca, ele vai ter que ter resposta. Se não tiver resposta, você aciona, inclusive, até a garantia. No caso do controle alternativo, como vocês podem ver, tem muita literatura, tem muito mais do que isso. Isso aqui já é uma coisa mais antiga, já tem mais material disponível, sempre está se produzindo material. Está naquela fase, gente, de empolgação científica. Então, todo mundo está pesquisando, todo mundo está mostrando o resultado, todo mundo está trazendo informação nova. Só precisa consolidar essas informações, testar em campo e ver onde é que elas funcionam ou não. Porém, de uma forma geral, tá? A gente tem menor toxicidade, de uma forma geral. Não quer dizer, tem produto fungicida que a toxicidade ele é tóxico, que a gente poderia considerar como pouco tóxico, e tem produto orgânico que é aplicado com uma cauda de fumo que é muito mais tóxico do que muito fungicida que tem no mercado. Tá? Inclusive, tem algumas restrições, inclusive na produção orgânica, dependendo do que você estiver produzindo. Então, cauda de fumo é complicado. Você tem formulações que são heterogêneas. Então, assim, quando você prepara, a grande vantagem do fungicida, da formulação, é que ela está ali prontinha, mistura com água, acabou, está pronta, você consegue utilizar fácil. Aqui não, aqui você tem que coar, tem que juntar, tem que organizar, como ela é tão heterogênea em relação aos elementos que vão compor a cauda, acaba entupindo o bico, te dando mais trabalho. Mas não quer dizer que isso seja impeditivo. Só não dá para comparar com os fungicidas. Por quê? Porque ele é preparado numa formulação para ser aplicado de forma rápida, juntar ali no tanque, além de exigir alguns conceitos mais básicos, você não tem mais informações relacionadas à composição e formulação desse material. Você às vezes não sabe nem o que faz efeito. Na verdade, na grande maioria das vezes, você não sabe o que faz efeito. Sabe que tem alguma coisa dentro daquela composição que tem efeito na doença. Compreendem? Então, você também tem problema com seletividade. Os produtos, normalmente, eles são de amplo espectro. Então, afeta não só o que você quer, que é aquele patógeno, mas pode ter efeito sobre algum biocontrolador que você tem. Então, a gente precisa estudar isso melhor. Eles são essencialmente menos eficientes, então não dá para comparar com aquele efeito que eu falei para vocês, que é o nocaute, né? Bateu, caiu. Tá? Ele vai ter um tempinho mais lerdo, não é que não funcione, é porque o cara está acostumado a aplicar o fungicida e esperar que o resultado vá acontecer logo, mas não é assim. A abordagem tem que ser diferente. E você tem alguns problemas no preparo, tá? Principalmente nas misturas, na preparação de caldas, você precisa tomar alguns cuidados. Senão, você pode pôr tudo a perder ou até causar acidentes. Tem muita coisa disponível. Aqui são as chamadas fichas agroecológicas que estão disponíveis no Ministério da Agricultura para que vocês possam acessar, baixar e dar uma olhada. Eu posso pôr o link depois para vocês. Mas tem tudo direitinho como é que funciona, né? Quais são os ingredientes, como você vai misturar, alguns cuidados que você deve ter. Mas vocês percebem que não é simplesmente misturar? Leva um tempo. Uma coisa é você fazer uma bomba, outra coisa é você fazer 200 litros, tá? Uma coisa é você cuidar de 1 hectare, outra coisa é você cuidar de 10, de 100, de 1000. Tudo deve ser considerado por vocês, ok? E é isso, gente. Eu demorei um pouquinho mais porque, enfim, eu me empolguei com algumas partes, né? Eu gosto bastante desse tema e queria deixar vocês um pouco mais instruídos em relação a isso. O que eu deixo aqui agora de questionamento e atividade para vocês, com base no que a gente discutiu hoje, é como especificamente, né? Não é uma forma, mas especificamente o que, é que você acha que pode fazer para controlar doenças de plantas e ajudar o aumento da eficiência da produção de alimentos. Dê uma lida, dê uma pesquisada no que vocês acharem que é interessante e utilizem esse endereço aqui, ó, esse endereço que está aqui embaixo, é o endereço do fórum no qual eu quero que vocês coloquem todas essas... o que eu peço de material para vocês escreverem, vocês não vão mandar para o meu e-mail, vocês não vão... Eu vou pedir coisas muito pequenas, tá? Então, talvez umas 4 ou 5 linhas para quem está no computador. Para quem está num celular, escreve pouco, né? Não precisa muito, mas um parágrafo bem robusto.
eu vou fazer isso, isso, isso e isso, e acho que isso pode ter algum resultado em relação a, a, ao aumento, né, no controle da eficiência de produção de alimentos, né, o controle de doenças para a produção de alimentos, tá? Então, basicamente é isso. Eu queria fechar a aula. Fica aí à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, alguma dúvida, e o que eu tinha para apresentar hoje para vocês é isso, e gostaria muito de saber se vocês gostaram, né, para mim é uma novidade, se dá para acompanhar desse jeito, como é que está o feedback de vocês em relação ao que a gente viu hoje. Um abraço, uma ótima semana para vocês, Deus os proteja, saúde, 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 e que a próxima aula seja melhor do que essa.